Vamos ver aqui o episódio 56 de Jujutsu Kaisen, a primeira colônia de Tóquio, parte 3. Lembrando que isso aqui é uma análise superficial, inicial, de uma conversa com o chat e tudo mais. Não é para ser levado em consideração igual minhas análises do canal principal, beleza? Então aqui é uma resenha, alerta de resenha. Então bora lá. 領域展開術式を発動する。ここではあらゆる言葉の暴力は別だ。ジャッジマン虎杖雄心はあらず2017年宮城県仙台市のパチンコ店マジベガスにあ領域内のものの全てを知っている。 Essa podia ter sido uma habilidade usada de uma forma bem interessante na batalha final, né? Sabe de tudo da pessoa, olha as possibilidades interessantes, mas... 俺にその情報は共有で我々二人の主張をもとに下される。除いてな。いつのあれ。ジャッジマンから提出された本件の証拠、確定するものではない。内容を君に押し、その上でこれから君は言い分を述べ。裁判の術式。ヒグルマは現代人だけど、この領域は今よりもずっとスタンダードな技術だ。理由として現在の領域に多い必殺の部分を省いていたからだ。 Até o Geie deixou de usar tanto essa ideia, né? De morte garantida. É muito problemático narrativamente. 内の対象に自信。これが昔の一歩を築する条件のハードル技術に。そして使いこの領域は必殺でないことや。演術のチャンスは一度だ。これもお互いに前反論させてもらい。有罪になったらどうなんの。残念ながらだがこれだけは教えておく。は3つ。黙秘、自白、否認。嘘でもいいってこと。裁判なのに。皆真実を述べるなら裁判など必要ない。俺は急な便意でやむを得ずトイレを借りただけだ。では俺の番だな。これは本件当日マジベガス付近の古物商ってしまえば監禁所の防犯カメラのキャプチャだ。このキャプチャを見る限りトイレ云々18歳未満でありながら遊戯目的で入店したと見られる。何罪。建造物侵入罪だ。処罰されないからな。そんなどう言い訳しても意味ねえじゃんか。感じられている日本では店と監禁所は別の歩数店でシェアしている場合もある。対する入店のみだ。君は知らないと容疑を否認すればよかったんだ。判決はまだだったな。ギルティコンフィスケーション。元の空間特に変化。Vou comentar um negócio sobre o Higuruma, né? De como que ele acaba meio que se tornando aquilo que ele não gostava, né? Com esse poder dele. E que o Itadori mostra o lado que ele deveria seguir, né? Da justiça correta, vamos dizer assim. Mas vou deixar pra comer depois que eu pra falar depois que eu terminar de comer. 消したりできる上大きさも変えられるのか。丈夫だな。それが取り柄なもんで重力が寝れない。修習日車ひろみ36歳兼法科大学院導入前のあらゆる難関をストレートで通過。必要な知識を入力し必要なだけ。天才。彼の中で最も光る原石は才能だった。領域と術式を解明することで結界術の基礎と結果する形で呪力操作による強化術は12日間で一級術師と比べてまで成長。コロニー侵入数を Cala a boca, véia! Deixa eu ver a luta! ないレベルまで成長。退け20人以上のプレイヤーに至る。
ペナルティは一時的に術式のだ。察するにお前は術式。ちなみに没収は本来不可形で。自分で言ってて恐ろしいよ。俺と対等に渡り合える生類の肉体。生物として術師は術式が使用無駄になることが多い。長年の勘が鈍るより不利な完全な呪力の使用で戦えている事実。中なら初めの一撃で勝負は決していた。油断すれば足をすくわれる。すごいな。壊れない人間。やばいやばいやばいやばい。いつまで続くんだ。の能力だ。何か火車にとって抱えろサイバー。やり直せ。もう一回だ。 Então, assim, do jeito que ficou muito bacana, né? Tecnicamente ficou super divertido a luta, visualmente ficou um show à parte, eu não tô reclamando. Eu não desgostei não, ficou bacana. A gente tá discutindo aqui, como a gente faz normalmente, e algumas pessoas não entendem, é sobre as possibilidades que existem em volta disso e como se faz em algumas outras situações e tudo mais. Então, eu recomendo muito, quem tiver interesse nesse assunto e quiser me xingar nos comentários, procura vídeos sobre coreografia de luta no YouTube, como fazer coreografia de luta e tal. Você vai ver que uma das bases é você demonstrar a personalidade do personagem através dos movimentos dele, dos poderes dele e por aí vai, né? E toda vez que você quebra isso, a luta pode ganhar com alguma coisa, mas você perde um certo nível de elegância, de fazer a mesma coisa com aquelas limitações. Então pensar em como seria a luta do mangá estendida no anime, mantendo as limitações, é um exercício legal para você imaginar dinâmicas diferentes que poderiam acontecer, que exigem que sua mente pense em uma resposta que não é a resposta mais provável e imediata que vem na sua mente. E quando você pensa em soluções, em vez da primeira, segunda, terceira, mas você pensa na quinta solução, aí você tem normalmente os grandes momentos legais de ler uma história, né? Basicamente podia ser melhor. Assim, não, tudo pode ser melhor, para mim isso não é argumento. E não me incomoda de forma alguma a luta que tá aqui, eu tô me divertindo. A gente só tá discutindo sobre questões técnicas, que é o que a gente faz aqui, mas tem gente que não gosta disso e me assiste por algum motivo. ジャッジマンにペナルティーを課された対象は2回まで裁判のやり直しを請求断ることはない。ほらもう一回。ユージは2018年10月3日渋谷にて大量殺人を犯した疑いが。ああ、俺が殺した。これは嘘でも否定でもない。Higuruma-kun. Pô, essa cena no mangá é muito melhor. Essa cena no mangá é muito melhor. Nossa, nossa senhora, nossa, como que eles acabam... Como assim, cara? Era a cena que eu estava esperando para ver no episódio. Era a cena que eu tava esperando para ver no episódio. E ficou assim? Ah. A expressão do Itadori no mangá é mais melancólica e deprimida. A cena tem um impacto muito maior na forma que ela é botada no capítulo, que ela é colocada no capítulo. A reação do Judgment no mangá é muito mais... Pelo menos eu senti enquanto eu lia, né? Era muito mais exacerbada, pode ser coisa da minha cabeça, mas ela tá muito mais desesperada, tipo, gritando mesmo, sabe? Histericamente, quase. Não, a expressão não tá a mesma do que o mangá, porque a forma que a luz interage aqui é diferente da forma que o Gege escreveu, desenhou. O jogo de sombra, a rachura, a composição do quadro e o momento da página
Eu não lembro se é no final do capítulo ou no ápice dele, mas acho que é no final, né? Isso muda. A expressão de luta de grita na luta contra o Sukuna, ah, tá, posso estar me confundindo nisso, especificamente. Mas falaram ali que no mangá sim, fica mais indignado. No anime passa muito rápido, não dá pra sentir o impacto. Pois é. Qual que é o capítulo disso no mangá? A gente pode mostrar. No caso. Vamos ver as páginas? Aqui. Pá. Não, o pior é que ele é meio chicote mesmo, até no. Não sei se é chicote ou é só a percepção de velocidade, né? Que distorce as coisas, pode ter esse efeito. Nossa, a luta. Os caras pegaram um capítulo e transformaram em 15 minutos de luta. Ficou bem legal. Tá igual. Ah, vá tomar no cu quem falou que tá igual. Tá igual. Não, pelo amor de Deus. Nossa senhora, quem que foi que falou que tá igual? Vai tomar ban. Vai tomar ban. Quem falou que tá igual? Vai tomar ban. Vai tomar ban. Quem que falou? Só muda o zoom? Que só muda o zoom, cara? A cena tá muito mais próxima, o que gera uma intimidade muito maior com a situação. Né? A cena no anime, o personagem tá muito mais distante da tela. Muito mais distante da tela. O que leva a um afastamento dele. No mangá, a gente está muito próximo dele. No mangá, a gente tá vendo do mamilo dele pra cima, do peito dele pra cima. Aqui a gente vê quase do abdômen dele pra cima. No mangá, ele tá enclausurado. Ou seja, é um negócio muito íntimo pro leitor. A cara do personagem tá diferente, pô. Vamos ver ele falando aqui. 俺が殺した Ele tá com a boca aberta no mangá, né? Tá muito diferente. Tá muito diferente. Tá muito diferente. Pelo amor de Deus, tá muito diferente. Por quê? Igual eu falei. As rachuras. As rachuras. O contraste das sombras. A grossura do traço. O enquadramento da cena. A iluminação. Tudo isso muda, cara. Tudo isso muda. Como é que vocês podem dizer que é a mesma coisa, cara? No anime, uma coisa que ficaria legal é, além dele estar com um zoom maior, se ele tivesse com um zoom maior aqui, cadê? Se a tela inteira fosse ele assim, e aí corta isso aqui, e a gente tivesse... Sabe quando o anime fica rachurado também? Mais ou menos, mais ou menos. Não é exatamente isso aqui, não. Mas é um pouco mais disso, né? Aqui tá muito mais próximo do que eu tô falando. Mas tem coisas mais... Existem exemplos mais claros, né? Se você pegasse as rachuras que estão aqui, que tá vendo? Tá, isso aqui, sabe? Esses tracinhos aqui, ó. Por exemplo, né? Mas no caso, não é o suficiente, mas aqui já tem mais, tá vendo? Ó? Aqui no olho, aqui no nariz, aqui na dobra, né, da contração do rosto, entendeu? Poxa. Pô, fazer... O que custa fazer um negocinho assim, pô? O que custa fazer um negocinho assim? Volta e meia o anime de Jujutsu Kaisen já fez isso no passado, o que mais? Aqui, ó, ele tá... Mano! A olheirinha aqui, bota um olheirão, cara. Ele tá mó deprimido aqui, pô. Bota um olheirão. Sem piedade. Cadê? O que mais? A sombra no pescoço pra dar peso. Né? A sombra tá assim no pescoço pra dar peso mesmo, pra parecer que é uma cena tensa. Então vamos pegar aqui, ó. Pega essa cor aqui. Bota assim mesmo, pô, pra causar impacto. Uma cena estática, pô. Mete detalhe. Fazer um negócio assim, pô. Claro, eu fiz no Paint aqui, fica uma bosta, né? Mas tá muito diferente o anime pro mangá. Então assim, eu achei que, pô, tão sem impacto. Tão sem impacto. Não é que fica ruim, mas no mangá tá bem melhor, né? No mangá tá bem melhor. Ah, então deixa eu ver se o bichinho no mangá grita mais histérico ou não.
Não, 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 não. Não, 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 não. Eu estava certo. Só não, é contra o Sukuna. Olha como é que é no mangá. Porra. Porra, rapaziada. Porra, rapaziada. Vocês estão de brincation, né? Tá igual no mangá, minha bunda, né? Não, que o povo falou que tava igual no mangá, o Sindrolis. O rosto do Itadori tava igual no mangá. A cena tava igual no mangá. A reação do bicho tava igual no mangá. Não, porra. No mangá, igual eu falei, não. No mangá teve mais impacto. O Itadori tava mais abatido, ele tava mais próximo da gente. O juiz grita. Não, aqui tá negócio de terror, entendeu? É uma parada terrorizante. Então, não, vocês tentaram meter o louco pra cima de mim, cara. Vocês estão doidos. Tá igual, só que no anime existe movimentação, fluxo. Não, o Marcos, não. Não, não, não. Não tá igual. E movimentação e fluxo de cena não influencia em nada disso. Porque o grito do juiz no mangá é muito mais estridente, né? O rosto está muito mais distorcido, tipo, tá gritando mesmo, muito mais impactante. E o Itadori tá extremamente pesado na imagem. Ter animação ou não influencia nada disso. Você pode ter animação do rosto gritando. Em vez de culpado, pena de morte, é culpado! Entendeu? É só fazer a mesma coisa para uma expressão facial mais intensa. E aqui a mesma coisa com o Itadori. O Itadori, no mangá, ele tá muito. A cena está muito mais pesada por causa da composição dela. No anime, eles não fizeram uma composição de cena que deixa pesado igual o mangá. Não tô falando que ficou ruim. Eu só estou mostrando um fato que vocês estão dizendo que não existe. Vocês estão falando que tá igual. Eu falo, não, está diferente. Olha só as diferenças claras entre os dois. Não tô falando que a adaptação ficou ruim. Só que vocês falaram. Eu falei, eu achei que no mangá foi mais impactante. Dei a minha opinião pessoal. Vocês falaram, não, no mangá tá igual. Aí a gente abriu no mangá e viu, não está igual. Ponto. Agora, gostou do anime, gostou do mangá? Tranquilo. Eu mesmo gostei dos dois. Mas no mangá, não tá diferente por ser outra mídia, cara. Não, esse é o pior argumento que existe. Devil May Cry da Netflix tá diferente porque é outra mídia. Não! Não, você está invertendo as coisas, Marcos. Tá diferente porque tem intenção diferente. Não é porque é uma mídia diferente. Porque você vai pegar um monte de adaptação que vai pegar esses momentos impactantes e fazer uma coisa que tem a mesma intenção do mangá e que vai se adaptar à mídia, a animação específica, a direção específica, que vai pegar o que tá no mangá e exacerbar pro anime. Mas aqui está diferente, pô. Aqui a intenção está diferente. A intenção diminuiu claramente o nível de drama da cena. Sabe por quê? E eu vou te provar por quê. Diminuiu a intenção é diferente e diminuiu a cena por causa disso. Início do capítulo, luta. Ápice do capítulo, que é o final dele, o cliffhanger. E acaba. Boom! Uma bomba. Caralho! Uau! Meu Deus, semana que vem vai ser muito doido! O que aconteceu? Meu Deus do céu, caralho! Itadori, o que Itadori falou que matou? Não foi ele que matou, foi o Sukuna. Até porque, olha só, ó. Virada de página, o ranger dos dentes e virada de página. Bum! Movimentação intensa, tá vendo? Movimentação intensa. Linhas de ação, movimentação intensa. É o fim do capítulo. No mangá, isso aqui é muito mais impactante. E aí, a intenção deles é: a gente tem que diminuir o nível de impacto. Por quê? Porque não é o final do episódio. Aí entra do que você falou. Mídia diferente. Só que não é, a mídia é diferente, não. A intenção deles foi: a gente vai diminuir o impacto disso aqui porque pode atrapalhar a composição do capítulo. Isso é um argumento. Mas o ponto é: a intenção tornou a cena muito diferente do mangá. Isso é um fato. Isso é um fato. Desculpa, eu não tô alucinando aqui. Eu tô alucinando aqui? Eu acho que eu não tô alucinando. Então não é tipo, o anime fez com que a cena tivesse que ser desse jeito. Não.
A cena poderia ser de mil e uma formas diferentes. Desde as mais parecidas com o mangá até as mais diferentes do mangá. Mas, muito provavelmente, a equipe do anime viu. Isso aqui vai ficar na metade do episódio. Talvez, a gente não sabe, eu nem vi o resto do episódio. Talvez a gente vai mudar isso aqui para diminuir o nível de tensão, senão pode atrapalhar o aproveitamento. Pode ser um negócio muito intenso e o resto fica desinteressante. Pode ser uma possibilidade? Não sei, vamos ver como é que vai ficar. Mas isso aqui foi uma decisão deliberada, não foi, adaptei o mangá e porque no mangá é muito impactante, aqui não foi impactante porque eu botei animação, que foi só o argumento inicial. Né? O argumento inicial foi esse que você passou. Que foi uma mudança porque tinha animação. Aí eu rebati, aí você deu outro argumento. Moveu o gol, né? O gol tava aqui, você moveu pra cá, depois moveu pra cá. Eu tô te mostrando, não. O argumento que você quer fazer, então, é... Quando eles adaptaram, devido ao ponto que isso caiu no episódio, eles decidiram diminuir o nível de intensidade. Aí eu concordo com você. Aí é uma possibilidade real, faz sentido. Não é um fato a partir do momento que você coloca a estrideza na voz do Judgment. Não, cara. Assim, eu não posso falar como que é a voz do Judgment, óbvio, mas se você ler o que está escrito aqui, na composição da cena, do impacto, da quadrinização e do desenho, do ranger do... Não, ele não range os dentes, né? Ele faz assim, ele não range os dentes. Mas quando você faz o efeito de virada de página, isso intensifica tudo que vem depois, tá? Por isso que, na maior parte das vezes, você vai ter uma virada de página com grande poder, uma grande explosão, um grande impacto, né? Serve para isso. Então, pô, a gente tá aqui, e aí ele prepara a tensão, aumenta a sua curiosidade com esse tipo de quadro aqui, porque inclusive é um paralelo direto ao primeiro quadro da página anterior, da spread, né? Que é o Judge tranquilo, e aí depois aqui é o Judge meio que surtando, né? E aí quando você vira a página, isso aqui estoura na sua cara. Não só isso, como você vai ter uma enorme quantidade de linhas de ação em volta do personagem, além do próprio padrão do Gege, né, dos traços mais trêmulos, né, rabiscados, que dão a sensação de velocidade, de impacto, de pressão, coisa do tipo, né? Mas essas infinitas linhas de ação aqui, que podem ser a própria composição do Judge, mas são desenhadas de forma rabiscada assim, isso significa intensidade, impacto, força. Ou seja, até o próprio formato do balão. Vamos lá. Olha como é que o Judge fala. Vamos lá, você quer falar de entonação de voz? Vamos falar. O processo de fazer balões em mangá determina também personalidade de personagem, certo? Então você pode fazer balões de formas diferentes para quando o personagem fala de uma forma diferente. Então, por exemplo, que o Higuruma é um balãozinho normal. Ah, você vê aqui o Itadori gritando, o balão tem um pouco de pontas, né? Uns espetos para lá e para cá. Clássico, você já viu em um monte de lugar, certo? Então, novamente, aqui vai continuando, e qual o Judge fala? O Judge fala assim, né? Mas com um balão normal. As linhas são um pouco mais grossas, porque ele é uma entidade, então provavelmente a voz dele é um pouco mais imponente para o autor quer passar, não que a voz seja grossa, mas ele quer passar a imponência da situação, né? E aí você vê, por exemplo, o balão do Itadori é muito mais fino. Quando ele fala aqui, é muito mais fino do que esse, para fazer o contraste que ele está falando assim. Eu matei. Então a forma que o balão é desenhado indica para você a intensidade do que está sendo falado. Olha só. Olha como é que o balão é cheio de ponta e ele é mais rabiscado também. Tá vendo que as pontas são mais rabiscadas? A tinta é mais pesada no balão. Tá vendo? Vamos lá, vamos pegar outro balão aqui. Ó. Quando eles estão conversando, balãozinho fino. Balãozinho fino, balãozinho fino. Né? Se você quiser brincar, os balões do Higuruma provavelmente são muito mais quadrados do que o do Itadori, tá vendo? Balão quadrado, balão é redondo, mas um pouquinho mais quadrado. Mas isso não é tão comum assim de fazer, não, tá? Tipo, não quer dizer que o Gege esteja fazendo isso, só se pá, dá pra pegar isso ainda, não sei se é o caso, tá bom? Porque ele é um juiz, é um advogado, ele é certinho, né? Mas enfim, tá vendo que os balões finos, e aí quando tem uma intensidade maior, beleza, ele fica mais grosso, e com mais ponta, né? Mas quando
a gente vai nesse aqui, mano, o balão tá todo escaralhado e tá muito mais grosso do que os outros. Isso aqui indica intensidade. A visão do povo do anime foi remover o nível de intensidade que estava aqui no quadro. Por quê? Pode ter 1001 motivos, né? Desde a visão artística que eles tinham, tá no metade do episódio, melhor não fazer isso aqui agora, pá, assim que acontece, é isso. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é diferente. E o anime poderia fazer igual. O anime poderia animar essa mesma cena do Judge fazendo assim, uá! E gritando, né? Culpado! Confissão! Pena de morte! Poderia. Mas ele decidiu não fazer. Poderia, inclusive, intensificar a abertura dos olhos e o sangue escorrendo de uma forma mais radical, né? Poderia, é uma opção. Não quer dizer que é a melhor opção, nem que é a opção correta, não existe isso de correto. Mas o mangá é diferente e é muito mais intenso. Não porque é um mangá. Não porque intrinsecamente é um mangá. Isso aqui não é exclusivo do mangá. O anime poderia fazer a mesma coisa. Só que eles decidiram não fazer. É isso que eu tô falando. Não. A gente não tá falando da execução aqui, né? A gente tá falando que o anime aqui deixa mais próximo do mangá. É que eu não gosto dessa sombra que eles usaram. Esse blur aqui que eles usaram no meio da sombra rachurada. Eu achei que ficou muito feio. Ficou muito feio esse blur aqui. Mas estão falando de questão de tipo, as rachuras estão aqui, está simulando melhor o quadro do mangá. Por quê? Porque ele quer passar a intensidade do momento psicológico do Itadori quebrando e tal. Mas a qualidade de execução é outra discussão, né? A gente tá falando do efeito em si. Pô, botar mas essa sombra aqui cagou tudo, né? Ai. Nossa, ficou muito estranho com essa sombra aqui. Não, tem formas melhores de fazer isso. Dá pra fazer. Mas se dá pra fazer, é óbvio que dá. A discussão aqui não é capacidade técnica de reproduzir isso no anime ou não, e sim sobre a intenção da cena dos painéis, que está preservado ou não. Então é isso que eu tô falando. A intenção do anime no episódio que a gente já está assistindo agora não foi manter a mesma coisa do mangá. A intenção do anime foi diminuir muito a intensidade visual em comparação ao que está no mangá. Mas esse não foi o seu argumento inicial. Você estava falando que no anime era diferente porque tinha animação. Pode voltar aí no chat, foi isso que você falou. E aí eu tô falando, não é porque teve animação. É porque mudou a intenção. Aí você falou que não, é porque é uma mídia diferente e não a intenção. Entendeu? Eu tô falando, não tem nada a ver com a mídia. Se a mídia quisesse, ela fazia muito parecido com isso aqui em movimento. Só que a intenção na hora de adaptar mudou, que é normal, acontece. É comum esse tipo de coisa. São decisões que têm que ser feitas para no comitê de produção para ver o que vai funcionar, o que não vai, por mil motivos técnicos e de produção. Mas no mangá é muito diferente, né? E as duas cenas são o final do episódio, porque é um momento super impactante pra deixar você hypado pra semana que vem. Aqui, enquanto no capítulo tinha essa função, no episódio não teve. Aí a intenção deles na hora de adaptar muito provavelmente foi, vamos mudar isso aqui. Agora, se é melhor ou pior e tal, vai depender da opinião pessoal de cada um. 君は確か検察官か弁護士を志望していたね。裁判官を目指してみないか。Teria um Marcos MVSS, o maior exemplo do cara. Não, ele não brigou nem nada, pô. Ele não brigou nem nada, não tem motivo pra ele ser exemplo. A gente só discutiu uma argumentação aqui, mas uma discussão intelectual, pô. Não foi uma discussão de tipo, Marcos, seu canalha, vai tomar no cu. Não foi isso, gente. Foi só uma discussão intelectual falando, tá igual, não tá igual, a intenção, qual que é a intenção? O anime mudou porque é a mídia, é a intenção. Então a gente foi atrás de explicar tudo, pô. Não foi tipo, pereça, Marcos! Não foi isso, pô. Essa discussão que, tipo, às vezes as pessoas acham, tipo, as pessoas discordam logo, elas se odeiam. Ou, caraca, eles discordam sobre anime. No caso, a gente, o processo de argumentar é intenso mesmo. Você fala, não, cara, olha só isso aqui e tal. Mas não significa que você tem algo negativo pra pessoa. Não, é só o calor de debate mesmo. Né? Tipo, as pessoas que acreditam nos seus pontos, elas, né, elas dão ênfase, elas vão, né, defender aquilo e
e mostrar e falar. Mas é isso, faz parte do entretenimento da live, né? Porque, não sei se vocês não sabem, mas o eu que estou na live não é o eu do dia a dia. O eu do YouTube, o eu da Twitch, o eu do dia a dia é totalmente diferente. Eu na live tá tipo, é isso aí, uhul, sei o quê. Desliga a live e fica assim. Acabou minhas emoções durante o dia. Então, existe o entretenimento, o personagem. Vocês gostam de brincar, né? O Dark Narras e tal. Tipo, caralho, né? Mas, porra. Alguém falou uma besteira. Tipo, é um meme, né? O cara fala besteira de Bleach no chat. Eu fico, ai meu Deus, isso aqui. Alguém fala coisa do vídeo, eu fico, não. Porra, gente. É a brincadeira, é a fantasia da parada. Pô. Frio calculista? Não, mas não. Por que a gente perceba, né? A internet deixa a gente tão maluco, né? Quando você fica em rede social. Por que eu brigaria, ligaria, xingaria, né? Alguém que. O cara fez uma análise errada de um anime que eu gosto no YouTube. Caraca, mano. Se não for intenso, eu diria que a pessoa não tem convicção no que diz. É tipo isso, né, Marcos? Tipo isso. Claro, né? Não dá pra ser escroto, né? Mas intenso é normal, pô. コンフィスケーションにより術師は不可能な状態で火車に与え Mas ら não é れる exaltar, né? Exaltar é tipo você gritar mesmo, pô. Você querer falar em cima do outro, você gritar, você desmerecer o outro, porra, ficar agressivo. Ah, pô. Debate de falar, não, mano, olha só o quadro, não é assim, porra. Eu não, eu não peguei, caralho, vou pegar o nick do Marcos, vou trazer o chat do Marcos aqui. Vou desenhar, tirar uma print, desenhar em cima do cara, fazer uma pichação. Eu vou na janela de chat dele, sabe? O cara vai falar e vou começar a deletar as mensagens dele, porra. Seria resenha. 処刑人の剣例外なく必ず死に至る 人の心に寄り添う Nando Moura versus Paulo Cogos é um péssimo exemplo de discussão. É tipo isso. Um começa a gritar e falar em cima do outro, ninguém termina o raciocínio. 理解するということじゃの弱さ Os caras no chat, mano. Marcos até a morte, tatua aí. Aquele meme, né, o cara lá do Coragem, seu cão covarde, né? Os caras são filha da puta na live, eles apoiam as pessoas que vêm, porra, enchendo o saco. Mas não eu, cara. Pra você ver, tudo mal agradecido aí no chat, pô. ずっと食傷だ他人に歩み寄るたびそう思う虎杖枠醜いお前がどんなその先には何もないすみません勘にはなりませんそうか一応理由は人は皆弱く醜に興味のない自分には向いていませんだがあの時はでは他の生物にはない思っていたんだなぜというしなぜ罪を認めたから提出された証拠の情報は開封前から共有される提出された証拠は悪魔スクナについては殺してないなぜだ O Itadori tá bombado, mano. Isso não é shape de moleque de 15 anos não, cara. Tá usando o suco. 辨識能力と制御能力と心神喪失となる君はスクナに肉体を乗っ取られていたなるほどつまり制御能力 Cara, o shape do pivete, mano. Isso aconteceu com o Nanami também, né? Voltando a essa parada de adaptação, o Nanami no mangá tá normal. No anime, o cara tá, pô, Mr. Olympia. E isso, né, tá tudo bem, é super divertido e tal. E o anime tá exacerbando a fantasia geral, né? Mas é engraçado ver a diferença brutal que é o Nanami no anime do Nanami do mangá nessa cena. Isso virou uma trend entre as mulheres de encontrarem cosplayers do Nanami, se ajoelharem no chão e pedir pro cara puxar o cabelo delas.
Tá aí a dica pro chat, começa a fazer cosplay de Nanami, pô. 無罪だ。でもやっぱり俺のせいだ。ヒグルマ、なんでさっき術式を解いたんだ。虎杖、お前のような弱さを持つ人間が服を着ろ。そして座れ。100点をや。虎杖、自分の意志で人を殺めたことはあるか。あるよ。そうか。最悪の気分だったろ。A quem que ele tava se referenciando ali? Não lembro, não. Esqueci. O Marrito... É todo lado que maldição nem é gente. Então você já matou alguém? Não, porque maldição nem é gente. Matei o Marrito, meu Deus. Ai, tá doido. Ah. 小金、ルール追加だ。 Não, humano transfigurado não tinha... Mano, maldição, feto amaldiçoado, humano transfigurado, vapo, já era. Não matou ninguém por querer, não, pô. Os caras primeiro tá tentando matar ele, já começa por aí. プレイヤーとプレイヤーの点の受けはも Se ちろ eles ん estivessem quietos na deles de boa, sem fazer nada pra ninguém, o Itadori não tinha matado eles, pô. これはルール8のヘッ Sim, não. É super coerente com o Itadori. É legal do personagem dele falar isso. Eu tô falando de mim. Ah, maldição nem é gente, pô. Pode matar, sai matando todo mundo. Igual tu, o Ghoul de Tokyo Ghoul, exatamente. O bom é o Ghoul morto. でお互い19日間は術式をはこれからどうするつもりだ。俺たちを手伝ってくれないか。あった2点は東京に来る2番艦と検事のものだ。自首でもするかな。それまでは自分が何をすべきといるとますます自分を嫌いに責めたわけじゃないんだ。だな。近々ルールがつ Episódio muito bom, pô. Episódio muito legal, muito divertido. A luta ficou interessante, ficou bacana. Independente daquela discussão que a gente teve, né? Que é uma discussão intelectual de, tipo, como é que pode fazer a coreografia, as limitações, as características que fazem a coreografia ser mais ousada. A que foi feita aqui foi muito funcional, muito divertida. A animação dando um show, como sempre. A parte daqui depois, durante o flashback, ficou muito legal. O Itadori pulando e girando, a câmera girando junto para ver as árvores. Uma transição muito legal, muito interessante. A direção consegue fazer muitas coisas legais em Jujutsu Kaisen aqui. Ficou muito bacana. Acho que deram uma valorizada boa no Higuruma nesses episódios, né? Mais do que no mangá, tanto na luta quanto no personagem em si, no flashback dele, que é super bem-vindo. É legal, né, que o Itadori faz essa parada do Higuruma recuperar a inocência dele. Não a inocência, né, mas a visão mais inocente que ele tinha, né, de ajudar os outros e os fracos e tal. E ele descobriu que até os fracos eram feios, né, que no final todo mundo era um lixo. Mas ele, né, encontrou pessoas que... O Itadori que não era esse lixo, né, que estava carregando um fardo que nem é dele, mas ele escolhia ter essa responsabilidade para até nunca mais se deixar chegar próximo dessa situação, de acontecer alguma coisa de novo. O cara, ele é responsável, e ele se vê responsável por aquilo, carrega esse peso para nunca se esquecer do que aconteceu, né? Nem o Gege sabia que o Higuruma fazia isso. Fazia o quê? Do que você está falando especificamente? Faz muito tempo que eu li essa batalha do mangá. Então, eu não sei exatamente o que o anime está adicionando e tal. Mas, pensando na questão do martelo, tipo, eu acho que ele usar martelo de metralhadora deixa as características do personagem um pouco mais disformes. Porque ele começa a lutar de uma forma... Pô, por que ele precisa ter um martelo? Tipo, por que é um martelo se ele pode usar um martelo de metralhadora? Entendeu? Ele vai atirando... É o mesmo martelo que ele atira e depois coisa, né? Mas a velocidade é tão rápida ali que parece que são vários. Eu não lembro se ele tinha o martelo esticando e aumentando até certo ponto, tem no mangá, isso eu lembro. Mas o martelo chicote, eu já fico, pô, é um martelo ou um chicote? Porque, tipo, se a base do martelo é flexível, a base não, o cabo do martelo é flexível, por que ele luta sempre como um martelo e não usando isso de outras formas? Entendeu? Então... É visualmente legal, é interessante, deixa a luta dinâmica, mas acaba quebrando um pouco
a composição do personagem, o fato dele ter um martelo que aumenta de tamanho e no máximo estica, faz com que ele lute de um jeito. E representa um elemento específico, né, do personagem. Se esse martelo vira um chicote, se esse martelo vira uma metralhadora, o que isso representa do personagem? E claro, no anime fica legal, mas se perde a identidade do personagem, eu fico um pouco incomodado, sabe? Não incomodado a ponto de reclamar do anime. Mas eu acho que perde um pouco a intenção do autor. Porque isso representa alguma coisa pro personagem, sabe? Não, o martelo ali vira um chicote, pô. Se, tipo, já fica super flexível. Por que ele não usa como chicote? Se já é flexível daquela forma, bate, faz assim. Vira um chicote logo, pô. Representar que ele é legal demais. Pois é, isso é verdade. Mas eu tô falando, a arte de fazer coreografia, que sei que vai ter um noia que vai reclamar nos comentários, que eu tô reclamando disso, mas deixa eu explicar por quê. A arte de fazer uma coreografia de luta é lidar com as limitações de cada personagem. A luta de um personagem que só dá chutes e a luta de um personagem que só dá soco são diferentes. E quando você bota isso na obra, o personagem que só dá chute, como é que ele vai sair de uma situação específica? E o personagem que só dá soco? E isso vai fazer com que eles tomem atitudes específicas, estratégias específicas, poses específicas, e isso cria uma boa coreografia de luta. Entendeu? Se um personagem não tem essas limitações na identidade dele, você começa a deixar ele mais amorfo, né? Então, é visualmente legal e faz o seu espetáculo, mas ao mesmo tempo também, será que fazer uma coreografia bacana com ele, com as limitações que temos no mangá, não resultaria numa coreografia ainda mais bacana? Porque a limitação gera criatividade. Imagina ele ter que lutar com o martelo de uma forma que ele não possa roubar, igual tá roubando aqui no anime, vamos dizer assim. Ia fazer com que o personagem tivesse que correr até o outro, pular, crescer o martelo, bater, depois usar a força do movimento para dar uma pirueta e bater de novo, ou dar pirueta e pular na frente do Itadori e tentar dar uma martelada nele, enfim. Você vai tendo outras coreografias, né? Ele usar isso para bater no lugar que o Itadori tá e tudo cai. Enfim, você pega o mangá, exagera, bota algumas outras questões. Entendeu? Isso normalmente, nas técnicas de escrita e de criação de coreografia, quando você vai fazer um roteiro para uma série, vai organizar, vai discutir coreografia com o diretor ou com os atores, vai preparar essa cena no storyboard e as ideias gerais, isso é muito bem-vindo. Entendeu? Então, bem legal. Trilha sonora bacana também. Então, bem divertido o episódio. Uma coisa que tinha ficado na minha cabeça no mangá quando eu li, não sei porquê, o chat pode me responder, eu acho que não foi o caso, é quando ele fala que matou as pessoas lá, ele, na minha cabeça, no mangá, eu fiquei pensando, ele matou também esse velho aqui, mas no anime não deu a entender isso, então fui eu que imaginei errado, é porque no mangá é tudo muito mais juntinho, né, todas as cenas dele falando com ele, dele no julgamento. Então no mangá eu tinha passado pela minha cabeça que ele tinha matado esse velho aqui também. Porque esse velho acaba ganhando um destaque no flashback dele, perguntas a ele sobre ser juiz. E depois ele fala que ele matou as pessoas no julgamento. Eu fiquei, pô, será que matou o velho também? Ele não mata, mas fica em aberto o que rolou. Mas as pessoas então também tiveram essa perspectiva possível? Será que ele matou? Será que ele não matou? Ou eu fiquei doido mesmo? Eu não tive, só vendo. No anime fica bem mais claro que teoricamente não teve nada. Mas no mangá é tudo muito juntinho, então eu não sabia se ele estava incluído no grupo de pessoas que ele matou antes de ir pra lá, entendeu? Depois você lê no mangá pra você ver como é que é essa entrevista, é tudo muito juntinho. Aí ficou isso na minha cabeça. Não que não muda nada, né? Não muda nada. Foi só uma curiosidade mesmo que eu tive. Tipo, será que ele matou?
aquele senhorzinho também. Aí, porque aí eu fiquei, pô, aquele senhorzinho era corrupto também e tal. Foi uma coisa que passou pela minha cabeça. Pois é, o professor da faculdade, alguma coisa assim, né? Eu fiquei meio confuso na época de quem ele teria matado no tribunal. Já que tinha até a companheira dele lá. Mas tipo, é só um pequeno detalhe que sempre ficou na minha cabeça. Pô, quem que será que o Higuruma matou exatamente? Mas no anime deixou bem mais claro isso, né? Não envolveu esse velhinho aqui, não. Enfim, é só uma coisa que eu queria confirmar mesmo. É muito bom o capítulo, né? O paralelo que faz, né, com o Itadori. De aceitar um crime que não é dele, enquanto o Higuruma tava cansado de ver pessoas tentando fugir dos próprios crimes, né? Isso faz ele recuperar, por um breve momento, a noção um pouco mais idealista, né? Se ele era o idealista do lado de defender quem não merecia a culpa, o Itadori tá sendo meio idealista em pegar a culpa que não é dele pra, pra carregar esse peso, né? Pra alguém ser culpado, já que o Sukuna nem se sente culpado em relação a isso, né? O Itadori quer carregar esse fardo pra ele ser o culpado. Então faz um negócio legal, né? Dois idealismos de lados opostos, de perspectivas opostas do mesmo lado, vamos dizer assim, né? Na época, eu acho que pensei que ele tinha matado todos os presentes lá. É que ele fala, né? Que ele matou, ganhou 2 pontos pelas pessoas. Esse tipo de coisa que às vezes você fica, pô, mas será que eu entendi certo? Às vezes, tipo, ó, o quadro parece uma coisa, o diálogo diz outra, será que eu tô perdendo alguma coisa? Mas é um detalhezinho bobo, né? Não muda nada. Bom episódio, deu pra discutir muita coisa. Então é isso. Dá like no vídeo, se inscreve no canal e me diz aí o que você achou da luta do anime. Eu, pessoalmente, gostei muito. Tô bem satisfeito. Achei que eles mandaram muito bem. Por mais que a gente tenha conversado sobre as possibilidades, não achei que a execução aqui foi ruim nem nada do tipo. Foi mais para um exercício e aproveitar para comentar sobre esse tipo de técnica, que é o que a gente faz aqui. Espero que você chegou até esse ponto no vídeo. Imagino que entendeu a proposta do canal Narrativa. Então é isso aí. Tamo junto, valeu e falou!